Gente, escuta só essa aqui. Nos anos 70, rondava uma história de um bebê que nasceu com chifre, rabo e xingando todo mundo. Você acredita nisso? Nasceu o diabo em São Paulo. Essa foi a frase que virou manchete de jornal, gerou pânico, entrevistas, relatos e acusações, tá? E até hoje, muita gente confunde o boato com realidade. Mas vem cá que eu vou te explicar melhor essa história. Dimensão nostálgica na área, eu sou o Marlon. Bom, e antes da internet dominar tudo, os jornais é que dominavam, tá? E era através dele que as notícias corriam e é claro que as pessoas se informavam. Um jornal muito famoso da época era o Notícias Populares, de São Paulo, conhecido por publicar histórias bizarras e inacreditáveis. Bom, foi aí que no dia 11 de maio de 1975, o jornal Notícias Populares estampou a primeira página a seguinte notícia: nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. Segundo a reportagem, a criança teria nascido em São Bernardo do Campo, em São Paulo, com aparência sobrenatural, chifres pontiagudos, um rabo de alguns centímetros, pelo no corpo e um olhar feroz, tá? Sangue de Jesus tem poder! Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. A matéria dizia que o bebê teria falado palavras assustadoras, ameaçado profissionais lá do hospital onde ele nasceu e feito tudo parecer saído de um filme de terror. Ainda segundo a matéria, o bebê teria saído pela janela do hospital e pulado de telhado em telhado das casas, gritando nomes feios, uns palavrão e rindo com uma voz assustadora. Em mais algumas edições seguintes, o jornal continuou a saga com títulos cada vez mais loucos, como por exemplo, o bebê diabo desaparece, o bebê diabo inferniza padre e o bebê diabo, procissão para expulsá-lo. E tinha uma que até dizia, demônio faz sua primeira vítima. Enfim, as notícias eram só sobre o bebê diabo, tá? Ele tava no hype, só se falava dele. A história foi criando cada vez mais narrativas e prendendo o leitor a cada semana que passava, tá? Fazendo assim o público querer cada vez mais saber e entender sobre esse tal bebê diabo. Gente, o fenômeno foi tão grande do bebê diabo que o jornal Notícias Populares aumentou drasticamente as suas vendas e edições sobre o caso, tá? Pessoas passaram a ter medo do bebê diabo e algumas nem queriam mais sair de casa com medo da criatura. Tinha até gente que jurava ter visto o bebê e algumas outras alegaram até ter encontrado o tal bebê pelo caminho. Credo, gente, imagina você andando na rua à noite, do nada, um bebê com um chifre, uma voz grossa te xingando ainda. Para, em nome de Jesus. A saga do bebê diabo foi construída em capítulos, com o jornal alimentando o medo e a curiosidade do público em cada edição nova. A história ficou tão famosa que foi parar em várias matérias de televisão da época, sempre com entrevistas de algumas pessoas que realmente acreditavam que o bebê existia e estava aí solto andando pela cidade e tacando terror em todo mundo, tá? Em 2002, foi até lançado um documentário sobre a lenda chamado Nasceu o Bebê Diabo em São Paulo, que investigou a história e sua repercussão da época. Bom, aí que tá, gente. Se essa história é real ou não, a gente vai descobrir aqui de onde que surgiu isso tudo, tá? A questão é que mesmo na época, com pouca informação e sem acesso à internet, alguns nascimentos de crianças com deformidades congênitas ou características físicas incomuns, por exemplo, podem ter sido interpretadas como algo sobrenatural, por quem não tinha aquele conhecimento técnico ali, sabe? O povo acreditava em tudo antigamente, gente. E aí a gente entra também numa questão. Quando a história é repetida muitas vezes, ela pode começar a parecer real, não é? Especialmente se alimenta medos, tabus ou crenças religiosas das pessoas. E é isso, sem acesso à internet, as pessoas não conseguiam pesquisar, ver se aquela história era real, né? E é sinistro, é macabro como que antigamente as coisas funcionavam dessa forma, do boca a boca, das pessoas acreditarem também em qualquer coisa, sabe? Eu sinto que hoje em dia as pessoas são mais céticas. Eu penso até mesmo aqui por causa do canal, sabe? Os vídeos de teorias da conspiração, coisas alienígenas, contos de terror, não dão tantas visualizações quanto os vídeos nostálgicos, por exemplo.
justamente porque eu sinto que as pessoas trazem esse ceticismo muito maior hoje em dia, o que era totalmente diferente de antigamente, né? Antigamente o povo acreditava em tudo, até em bebê diabo. Mas aí que tá, gente, será que essa história era mesmo real? Tinha fotos desse suposto bebê? Cadê as provas? Vem comigo que a gente vai entender melhor isso aqui, tá? Porque é claro que essa história não passava de uma grande mentira, né, gente? Uma história criada pelo próprio jornal. O editor do Notícias Populares admitiu mais tarde que a história foi ficcional e foi uma estratégia para aumentar o interesse dos leitores pelo jornal. Porque é isso, né, gente? Os jornais sensacionalistas daquela época acabavam dominando, eles inventavam as histórias que eles quisessem ali e colocavam no jornal. Porque não existia internet, não tinha como o povo buscar a informação em vários lugares por si só para entender se aquilo realmente era real, né? Aí esses jornais sensacionalistas da época tinham um poder enorme de influenciar a opinião e a crença das pessoas. O jornal tinha interesse comercial em manter o público ligado nas próximas edições. E isso transformou uma história única ali, do bebezinho que eles achavam que ia ser só uma história, numa saga imensa. Não, e mesmo décadas depois, muitas pessoas ainda acreditam ou contam a história como se fosse verdade. E isso mostra como esse tipo de boato pode se enraizar na imaginação das pessoas. Eu acho essa história, mesmo sabendo que é falsa, eu acho assustadora, tá, gente? Assustadora. E o engraçado é que na época que a história apareceu, eu nem era nascido, tá? Eu sou de 95, essa história é de 75, ou seja, há 20 anos atrás, antes de eu nascer. Mas aí que tá, aí que vem o pulo do gato. Essa história ficou tão marcada na cabeça das pessoas, foi um caso tão falado, que mesmo nos anos 90, tiveram várias matérias relembrando sobre o bebê diabo. E é por isso que, mesmo não sendo daquela época, né, eu lembro muito das matérias relembrando esse caso, e aí eu quis trazer aqui pra vocês conhecerem também. Mas me conta aqui nos comentários agora, gente, se vocês não concordam comigo. É uma coisa que eu fico pensando aqui, como que essas lendas regionais às vezes ficam tão fortes, mas tão fortes que passam anos e anos e as pessoas ainda continuam lembrando delas, né? É muito engraçado, é muito estranho ao mesmo tempo. E pra você ver o nível, né, de história, gente, o bebê diabo, né? Vê se hoje em dia alguém vai acreditar num bebê que nasceu em forma de diabo. É muita história daquela época mesmo, né? O povo acreditava em qualquer coisa mirabolante, umas histórias que só Jesus. Não, e aí eu fico me perguntando, será que algumas lendas urbanas que a gente vê hoje em dia não são apenas versões modernas do bebê diabo? Tipo assim, alteradas? Será que no futuro, sei lá, daqui a uns 30 anos, 50 anos, a gente vai olhar para os boatos da internet, tipo Slenderman, por exemplo, para nossas lendas de hoje em dia, com ceticismo também? Igual a gente olha para aquelas histórias de antigamente? Apesar de que hoje o povo não acredita em mais nada, né, gente? Mais nada. O povo não acredita em mais nada. Sei lá, é muita gente cética no mundo. Tá aí, tá aí. Esse é um ponto que eu acho que tá muito chato hoje em dia. Muita gente cética, sendo que o mundo tem tanta coisa que a gente não consegue explicar. E aí tem um monte de gente que não acredita em nada. Sei lá, eu acho muito estranho. Gente que não acredita em nada, eu acho chata. Gente chata. Você é uma chata. Não, e é por isso que eu resolvi criar também um canal, sabe? Não só pra lembrar de nostalgia, como os vídeos nostálgicos que eu trago aqui pra vocês, mas também pra gente relembrar e conhecer essas lendas, sabe? Essas teorias, histórias antigas, que eu acho que vale muito a pena a gente relembrar. Pra entender como as pessoas enxergavam o mundo e como as coisas eram antigamente, né? Pra gente fugir também um pouco da realidade, né? E conhecer lendas, conhecer histórias, notícias que rolavam antigamente e que hoje tudo isso vai se perdendo, né, gente? Infelizmente. Enfim, é isso, gente. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa aqui seu like, vai. Ajuda aí. Ajuda demais. Deixa seu like pra gente crescer aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, tá? Um grande beijo e tchau!